Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E o programa hoje tá demais. Tudo porque a gente vai relembrar de mais alguns super-heróis da Hanna-Barbera. Aquele tipo de super-herói que vai ficar guardado para sempre na nossa memória e no nosso coração. Ficou curioso? Ah, então, bora comigo! E só para recapitular, nos programas anteriores a gente já falou tudo, a respeito do começo dos estúdios Hanna-Barbera, toda a saga do Joseph Barbera e do William Hanna, para criar todo esse império. E a gente também relembrou super-heróis como o grande Space Ghost, a família dos Herculoides, os heróis Sansão e Golias, o Homem-Pássaro, o poderoso Maitó, o Johnny Quest e mais um monte de super-heróis que fizeram a nossa infância muito mais feliz. E se você não assistiu, não tem problema, eu vou deixar no card final o link para esses dois programas e é só ir lá conferir. E agora, sem mais enrolação, bora conferir mais alguns desenhos super-heróicos. E a gente já vai começando muito bem, relembrando do melhor trio musical de todos os tempos, Os Impossíveis. E esse desenho foi lançado lá nos Estados Unidos em 1966 e ganhou 2 temporadas com um total de 37 episódios. E o William Hanna e o Joseph Barbera, que eram dois camaradas bem antenados, acabaram vendo grande sucesso que grupos como, por exemplo, os ingleses Beatles e os norte-americanos Beach Boys estavam arrastando multidões mundo afora, resolveram juntar esse tema com os super-heróis, que também estavam voltando a ficar em alta lá nos Estados Unidos, graças a DC Comics e a Marvel Comics. E aí os dois pegaram tudo isso, jogaram dentro de um caldeirão, mexeram e voilá, saiu Os Impossíveis, uma galera de rock lá dos anos 60 que tinha aquele gingado e um cabelão que ditava a moda. E os caras, além de arrebentarem em show de rock, ainda tinham identidades secretas, combatiam o mal como o Homem-Mola, o Homem-Fluido e o Multi-Homem. E o Coil, o Homem-Mola, era o baixinho invocado da equipe e também o líder que tinha o poder de transformar os braços e as pernas dele em mola e saía por aí quicando igual uma dançarina de funk. Já o Homem Fluido, obviamente, se transformava sempre em algum tipo de líquido e usando o poder quase sempre para escapar de alguma armadilha ou então passar por algum obstáculo. Já o Multi-Homem era o mais estiloso e podia criar um monte de cópias dele mesmo, o que era bem vantajoso, vai dizer, dentro de uma briga de galera. E Os Impossíveis era um desenho que ao mesmo tempo era bem simples, mas também era muito legal. Sempre começava com alguma música deles, eles estavam fazendo algum show e quase sempre eles eram interrompidos pelo vilão do dia e também pela aparição do Big D, que era o chefe deles e aparecia na guitarra do Coil dizendo qual era a missão. Então os caras paravam tudo, se transformavam e gritavam: "Vamos nós! Vamos nós! E não vamos sair!" E para mitar de vez, o palco deles se transformava no carro da equipe, que também podia assumir forma de um barco, forma de um submarino, ou seja, era pau para toda obra. E aqui no Brasil, esse desenho fez bastante sucesso quando passou nas várias emissoras, como por exemplo a Rede Manchete, a Bandeirantes e o SBT. Só que infelizmente eles acabaram ficando realmente só com esses 37 episódios, os Impossíveis nunca foram ressuscitados e ficaram lá só com esses episódios que, apesar de bem curtinhos, tinham histórias bem legais. E olha só, dizem que a ideia dessa equipe foi reaproveitada no desenho dos Super Globetrotters, uma equipe que jogava basquete fazendo malabarismo e que fazia bastante sucesso lá nos Estados Unidos, principalmente nas décadas passadas. Já o desenho fez pouco sucesso e logo foi esquecido. Aliás, ele é muito mais lembrado por ter heróis que tinham poderes bem parecidos com os Impossíveis. Só que recentemente os Impossíveis foram ressuscitados por quem? Pela DC Comics, que faz parte do mesmo conglomerado lá que comprou a Hanna-Barbera na época e hoje meio que tem até os direitos autorais deles. Então a DC Comics ressuscitou os Impossíveis dentro da saga Future Quest, junto com aqueles outros heróis, Space Ghost, com Johnny Quest, com Maitó, colocou eles dentro de um único universo e pum, estava criada agora uma mitologia muito legal para os heróis da Hanna-Barbera. E ali, os Impossíveis ganharam até mesmo uma nova integrante chamada Azul Cobalto, que tem o poder do magnetismo.
E aí, vocês já deram uma conferida nesse material do Future Quest, né, esse universo da Hanna-Barbera? Se não conferiram ainda, galera, corre atrás, tá muito legal. A Panini tem lançado muita coisa aqui no Brasil. E aliás, se vocês quiserem que eu faça um programa, né, falando a respeito dessa cronologia, falando a respeito da história do Future Quest, deixa aqui nos comentários que vocês sabem, aqui quem manda são vocês. E quem dividia um programa com os impossíveis era o herói Frankenstein Jr., que claro, também foi lançado em 1966 lá fora. Só que ao contrário dos heróis musicais, o Frankenstein Jr. ganhou só 16 episódios e foi tirado do ar, olha só, por causa de uma enxurrada de reclamações dos pais que sentaram o pau na Hanna-Barbera dizendo que o desenho era violento demais. E vamos ser sinceros, né? Isso era uma grande besteira. Frankenstein Jr. tinha tanta violência quanto os Impossíveis, quanto o Space Ghost. E olha, eu garanto que Jonny Quest tinha muito mais cena violenta do que esse desenho. Eu acho que ele foi meio que associado com um livro, né, de Mary Shelley lá, que era o Monstro de Frankenstein, que era sempre atrelado ao quê? Filmes de terror, que naquela época todo mundo, né, fazia questão de deixar afastado da criançada. E o desenho mostrava a história do garoto cientista Buzz Conroy, que aqui no Brasil, olha só, ganhou o nome de Bob. E ele acabava criando junto com o pai dele, o professor Conroy, o robô gigante Frankenstein Jr., ou Frank para os íntimos. E o robozão era sempre chamado quando o pau estava pegando. E o Bob fazia isso quando ele acionava um anel comunicador, né, chamando o robozão e sentando nos ombros dele, da onde ele ficava dando dicas durante as batalhas. E apesar de ter ganho só essa miséria de episódios, né, só 18 episódios, o Frankenstein Jr. voltou várias vezes a passar lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil não foi diferente, já que passou por décadas e em várias emissoras. Além disso, o Frankenstein ganhou quadrinhos que foram publicados aqui no Brasil na época da editora Cruzeiro, dentro do almanaque dos super-heróis da TV. E por falar em quadrinhos, o Robozão foi outro que foi ressuscitado e ganhou um baita de um upgrade dentro da saga Future Quest. Pra mim, a melhor parte do desenho é quando o Frank batia os braços dele, né, cerrava os punhos e saía voando pra ação. E vocês gostavam desse desenho também? Deixa aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. E quem não lembra da dupla Dinamite, o Bionicão e o Falcão Azul? E essa baita sátira do Batman foi lançada lá nos Estados Unidos em 1976 com o nome de Dynamite Wonder Dog e foi criada pela dupla Joe Ruby e Ken Spears, a pedido da Hanna-Barbera. Só para vocês terem uma ideia, esses caras seriam responsáveis por criar o estúdio Ruby Spears, que entre tantas maravilhas, né, criou os desenhos como Tândaro Bárbaro, que eu falei aí alguns programas atrás, o Homem Elástico, que eu também já falei aqui, e olha só, Sectors, que foi o primeiro programa aqui do canal, e Centurions, tá bom, tô devendo pra vocês, assim como os desenhos do Rambo e do Chuck Norris, beleza? Esses eu também tô devendo. Não, e eu vou dizer, essa Ruby Spears tem tanto desenho bom, tem tanta coisa boa, eu já falei tanto aqui no canal, mas eu acho que ainda vale muito programa, inclusive talvez a gente possa fazer um programa só sobre a Ruby Spears, né, contando toda a história dessa empresa. O que vocês acham? Só depende de vocês. Mas voltando para nossa dupla, do Bionicão e do Falcão Azul, o Falcão Azul era a identidade secreta do playboy excêntrico Rodley Crowe, que defendia a cidade de Cidadópolis junto com o atrapalhado Bionicão. E para completar, o herói ainda tinha o Falcon Móvel, o Falcon Sinal, né, que o prefeito da cidade usava para chamar a dupla, e o Falcon Esconderijo, que ficava na cobertura aonde Falcão Azul morava. Estão vendo que esse desenho praticamente é uma sátira, né, do que já era uma sátira do Batman, ou seja, o seriado do Batman dos anos 60. E com toda essa tecnologia, né, com toda essa destreza, é claro que a dupla tinha que ter vilões à altura. E aqui eles enfrentavam a Liga da Injustiça da América, uma cambada que tinha gente como a Rainha Vespa, o Minhoca e o Super Ladrão. E eu acho que vocês concordam comigo que o mais engraçado e o mais legal desse desenho era a química da dupla, né? O Falcão Azul era todo sério, todo metido ao heróico, e o Bionicão era todo atrapalhado,
vivia se metendo em confusão, mas ao mesmo tempo que ele botava a dupla em enrascada, ele também ajudava a tirar. Então no final dava tudo certo. E por falar em final, mesmo com o final do desenho, essa dupla jamais caiu no esquecimento e inclusive fizeram parte, da equipe fantasma junto com o Scooby-Doo. No desenho dos Ho-Ho Olympics, que juntavam uma galera da Hanna-Barbera em competições tão malucas quanto possível. E os heróis ainda apareceriam nos quadrinhos que foram publicados aqui pelas editoras RGE e Abril lá nos anos 70 e também nos anos 80. 45 astros juntos na competição. Estes são os Ho-Ho Olímpicos. Ready, set, let's go! Yeah. E o desenho do Falcão Azul e do Bionicão foi outro que passou num monte de emissoras aqui no Brasil, assim como já era bem comum a todas as animações da Hanna-Barbera. O diferencial é que o Bionicão era dublado pelo grande Orlando Drummond. Já o Falcão Azul era dublado também pela lenda Newton Valério, que ficou bem famoso aqui no Brasil, dublando o Batman do Michael Keaton e também o Bill Bixby nos filmes do Hulk e principalmente na série de televisão. E a dupla de heróis também teve vários crossovers ao longo das décadas, principalmente com a turma do Scooby-Doo. Inclusive, vale bem a gente relembrar que lá no 13º episódio da segunda temporada da excelente animação de 2010, Mistérios S.A., que eu vou dizer, eu gostava demais, mostrava a origem dos heróis, com a participação da galera do Jonny Quest, o Dr. Benton Quest e o Ace Venom, que foram responsáveis, por salvar a vida do cachorro Red e transformar ele no Bionicão. E aí um tempo depois, já em 2013, a dupla retornou do lado da galera do Scooby-Doo no filme A Máscara do Falcão. Longa-metragem esse, aliás, que foi uma baita de uma homenagem para os heróis do passado da Hanna-Barbera e que vale muito a pena ser assistido, por causa dos milhares de easter eggs que tem espalhados pela animação. Deem um jeito de assistir e vocês não vão se arrepender. Pois é, galera, e essa por ser uma das duplas mais queridas da Hanna-Barbera, eu acho que eles tiveram muitas participações em outros desenhos, em histórias em quadrinhos, enfim, fizeram muitas aparições. Então se vocês conhecem alguma que eu não falei aqui, por favor, deixem nos comentários. E como não falar do primeiro super-herói da Hanna-Barbera, a triônica Formiga Atômica, que foi lançada em 1965 lá nos Estados Unidos e ganhou 26 episódios. E mesmo tendo só esse pouquinho de episódios, o desenho passou por 3 anos lá nos Estados Unidos e consegue ser um dos mais lembrados até hoje. Tudo isso, é claro, graças ao pequeno super-herói que não contava tempo quando o negócio era ajudar alguém. E se isso acontecesse, a criançada da época já podia escutar o grito: lá vem a triônica, formiga atômica! É triônica, formiga atômica! E mesmo sendo pequenininho, esse super-herói sempre compensava com muita energia, muita velocidade e muita super força, que ele estava sempre aprimorando lá no esconderijo secreto. E ele fazia isso, é claro, como eu já falei, lá no esconderijo secreto, treinando nos halteres. E esse esconderijo ficava no fundo de um formigueiro e era equipado com um supercomputador. E a Formiga Atômica também apareceu bastante naquele desenho A Turminha do Zé Colmeia. Aquela época lá que tinha uma mania de que os Flintstones tinha Flintstones Kid, tudo era Kid, Todo mundo tinha a versão pequena. A galera não gostava muito desse desenho, mas foi legal por pelo menos mostrar a origem da força da Formiga Atômica. Já que foi num dos episódios, que muita gente conseguiu ver que a Formiga Atômica só tinha força por causa do capacete dela. Inclusive ela perdia ele no episódio e aí ficava, tentando achar para poder voltar a ser uma super heroína. Aliás, eu sempre tive essa dúvida, será que a Formiga Atômica era uma super heroína ou era um super herói? Eu acho que era um super-herói, mas como a gente sempre trata como Formiga Atômica, tem horas que escapa a super-heroína. O que vocês acham? E quem dividiu um programa com a Formiga Atômica, pelo menos no segundo ano, já que estreou lá nos Estados Unidos em 1966, foi o Esquilo Sem Grilo, ou Secret Squirrel, como ficou conhecido lá nos Estados Unidos. E se fosse traduzido ao pé da letra, seria conhecido como Esquilo Secreto aqui no Brasil. Só que naquela época, a palavra grilo estava na moda e acharam legal colocar esse nome nele. E esse desenho, galera, também teve 26 episódios e mostrava, é claro, as aventuras do esquilo agente secreto e do seu ajudante, a topeira Moroco Moleza. E os dois trabalhavam para a agência secreta Double Kill.
que obviamente tudo isso era uma sátira dos filmes do 007, que naquela época eram ainda mais populares, já que ele era vivido por ninguém mais, ninguém menos do que o Sean Connery. Tanto que olha só, o codinome do esquilo secreto era Agente 000, e ele estava sempre dentro do carro voador dele, tentando pegar o amarelo rosado. Se a gente parar para pensar, amarelo rosado não tem muito a ver, né? É porque o nome se perdeu na tradução. O nome desse inimigo era Yellow Pinker, que era o quê? Uma sátira, né, para o nome Goldfinger, que era um inimigo do 007. E o Esquilo Sem Grilo, óbvio, foi outro desenho que nunca foi esquecido. E mesmo com o fim do desenho, acabou aparecendo em um monte de animações da Turma do Zé Colmeia e ainda ganhou uma repaginada no desenho de 1986, Secret, Secret, Secret Squirrel. Pois é, e o desenho era isso mesmo, Secret, Secret, Secret. Era agente secreto 3 vezes. E ele era tão doido que ele só conseguia dividir o espaço com outro desenho tão doido quanto ele, que eram os Cachorros Bobos. E aqui dá pra gente dizer que o desenho era realmente doido, muito mais doido que o original, já que aqui todos os personagens eram animais, né? No desenho original tinham alguns que eram seres humanos, e o Esquilo Sem Grilo era bem mais sinistro na hora de resolver os casos que apareciam para ele. Já o Esquilo Sem Grilo original estreou aqui no Brasil nos anos 70 no programa 77HB ou 77HB. Depois disso, ele passou para a Rede Record e por último foi parar na Rede Bandeirantes. E vocês, lembram mais do Esquilo Sem Grilo em qual emissora? Deixa aqui pra gente ficar sabendo. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. E se você gostou desse programa, né, desse terceiro programa dos super-heróis da Hanna-Barbera, não esquece de deixar aquele like felpudo. E amigão, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve aí e já aproveita para badalar o sininho, porque daí a gente vai viajar juntos pro passado toda semana. E também já aproveita e segue a gente lá nas redes sociais. Tem Coleção em Ação Show no Twitter, no Instagram, lá no Facebook, ou seja, é nostalgia garantida todos os dias. E além disso, tem o nosso site www.coleçãoemação.com.br, onde vocês vão ficar sabendo tudo a respeito das coleções de brinquedos, né, e muita nostalgia lá dos anos 80. Então, meus amigos, o que eu posso garantir agora é que a gente se vê na semana que vem e já vou deixando meu abraço e dizendo que valeu!